Olá, gente! Tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal, depois da nossa última aula acerca da classificação dos triângulos, nesta pequena também videoaula, vocês terão acesso a alguns elementos ditos, conforme nosso título deste material, notáveis de um triângulo, ok? Então, já sabe o que é triângulo, sabe como se configura este polígono que tem 3 lados, 3 ângulos internos e 6 ângulos externos, ok? Então, a gente precisa agora definir alguns segmentos que podem ser demarcados em um triângulo qualquer, que tem certas propriedades de extrema importância, inclusive na resolução de problemas, ok? Primeira delas aqui, a chamada mediana, tá? O que é mediana em um triângulo? Então tá lá um triângulo, por exemplo, aqui nesta imagem, triângulo ABC. Toda vez que você fixar um vértice, vértice A, ou aqui, ó, vértice B ou vértice C, tá? E de um desses vértices você traçar um segmento de reta que saia do vértice em questão, como aqui no exemplo, saindo do vértice A, atinja o lado oposto, fragmentando este lado oposto. Por exemplo, aqui o lado BC é um lado oposto ao vértice A. Se eu traço o segmento que sai do vértice A e vai até o lado BC e divide o lado BC em duas partes iguais, olha aqui de B até M e de M até C, dois segmentos que são congruentes, têm a mesma medida. Note, lembre-se, recorde-se, que esse tracinho que aparece aqui de B até M e esse mesmo tracinho de M até C é para indicar que esses dois segmentos de reta têm a mesma medida, são congruentes. Isso é mediana, gente. Mesma coisa eu poderia fazer aqui saindo de B, tá? Saía de B com um segmento de reta que fosse prolongado até atingir o lado AC, oposto a B, ok? E se AC fosse dividido ao meio, então teria também uma mediana. Mediana relativa ao lado AC. Saindo do vértice C, atingindo o lado AB e dividindo-o ao meio, eu teria mediana relativa ao lado AB. Tá aí, mediana, ok? Mais abaixo agora, outro elemento que deve ser aqui aprendido por vocês, vocês devem receber o conceito dele, bissetriz, tá? O que é bissetriz, pessoal? Atenção, tá? Bem parecido com mediana, só que em outro contexto. No caso da bissetriz, deixa eu baixar para vocês verem aqui no nosso material, ó, já em cima de uma figura. Tá aqui. Eu quero que vocês olhem essa figura aqui embaixo, ó, tá? Vou pegar aqui meu pincel, só um momento. Tá aqui triângulo ABC também. Você vê um segmento saindo do vértice A e atingindo o ponto N no lado BC oposto ao vértice A. Pronto. O que é bissetriz, como vocês leem aqui em cima, ó, bissetriz em um triângulo ABC, dado um vértice que você fixe do triângulo A, B ou C, e deste vértice, ao traçar um segmento, como aqui do vértice A, tracei um segmento que foi até o lado oposto, atinge o lado oposto ao vértice A, pronto. Se esse segmento que saiu do vértice A dividir o ângulo que está lá no vértice A em dois ângulos de mesma medida, então tem o bissetriz. Bissetriz é aquele segmento que sai de um vértice, atinge o lado oposto a esse vértice, só que é aquele segmento que vai dividir este ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos com a mesma medida. Então, na bissetriz, eu tenho um segmento de reta que sai de um vértice no interior de um triângulo, dividindo o ângulo neste vértice em duas medidas iguais. Então, por exemplo, se o ângulo aqui associado ao vértice A neste triângulo, ele medisse, por exemplo, 70 graus, se aqui medisse 70 graus, e AN é bissetriz com relação ao vértice A, então teria em cada ângulozinho desse aqui, ó, em cada um dos lados, 35 graus, tá? Pois 35 é a metade de 70, beleza? Então teria 35 graus aqui, ó, nesse trecho, o ângulo BAN e o ângulo NAC, ok? Então, uma vez que esse ângulo todo, por exemplo, valha 2x, este fragmento de ângulo valeria x e esse outro também x.
mesmas medidas, ok? Então, recorda aí, bissetriz, segmento de reta que sai de um vértice qualquer do triângulo e que vai atingir o lado oposto a esse vértice. Observe aqui que BN é o lado oposto ao vértice A. E toda vez que esse segmento, que aqui nós denotamos, por exemplo, como AN, se esse segmento divide o ângulo lá no vértice em dois fragmentos angulares de mesma medida, então tem o bissetriz. Bissetriz é dividir o ângulo ao meio, em poucas palavras, ok? E aqui poderia acontecer também com o vértice B, tá, gente? Então eu saio aqui, ó, do vértice B com o segmento até atingir o lado oposto. Se dividir aqui, ó, o ângulo em B em dois ângulos com a mesma medida, dois traços para cada lado, então tenho uma bissetriz também. O mesmo poderia acontecer aqui com o vértice C. Saio com o segmento de C até atingir o lado AB. Se esse segmento dividiu o ângulo aqui interno, se o segmento dividiu esse ângulo aqui, ó, no vértice C em dois fragmentos com o mesmo tamanho, então eu teria também bissetriz aqui associada ao vértice C. Tá bem? Não se esquece, bissetriz divide o ângulo ao meio. Ok? Ângulo associado ao vértice de onde partiu um segmento de reta. Beleza? Avançando aqui, ó, vamos para mais um elemento notável que é traçado por nós em um triângulo, tá? Se chama altura. Vou pegar aqui o pincel. O que é altura, gente? E aí, detalhe. Altura em geometria plana. Estamos com o desenho no plano. Aqui o plano é o nosso papel, tá bem? Plano lousa, plano superfície de uma mesa. Geometria no plano, tá? Esse conceito de altura, que se aplica aqui a triângulo, vai se aplicar a qualquer figura no plano, ok? A altura, gente, seja no triângulo, qualquer outra figura geométrica plana, os quadriláteros, o pentágono, hexágono, octógono, antes heptágono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono e coságono, que é o cara com 20 lados também. Falou em plano, altura para triângulos, trato de traçar um segmento de reta que saia de um dos vértices, mais uma vez, começa igualzinho a mediana e igualzinho a bissetriz. Aí no caso da altura, o segmento de reta que você traçou saindo de um dos vértices, beleza? Ao atingir o lado oposto, olha como está aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus, aí eu tenho altura. Por exemplo, esse segmento de reta, observe o pincel, ó, o segmento de reta que sai de A e vai até H, nesse triângulo ABC, AH é a altura desse triângulo relativa ao lado BC. Eu também poderia traçar uma altura saindo de A até atingir o lado AC. Se eu demarcasse que formou ângulo de 90 graus, então teria altura relativa ao lado AC. Se eu saísse do vértice C e traçasse um segmento de reta até atingir o lado oposto, que é o lado AB, lado oposto ao vértice C, formou um ângulo reto com o lado AB, então teria altura relativa ao lado AB. Tá? Lembre, o vértice B ele está oposto ao lado AC. Do outro lado, não toca. O vértice C está oposto ao lado AB aqui, ó. Tá? E o vértice A está oposto ao lado BC. Tá bem? Vértice oposto a um lado é aquele vértice que não toca naquele lado, está do outro lado. Se o segmento está aqui embaixo, o vértice está lá em cima. Tá? Se o vértice está aqui à esquerda, o segmento está à direita. Se o vértice está à direita, o segmento está à esquerda. Okay? Oposição, não se toca um do lado do outro. E aí perceba, traçou um segmento que saiu de um dos vértices, atingiu o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, altura. Tá? Falar em altura é falar que vai ter formação de ângulo de 90 graus. Beleza? Conceito aí de altura. Tá bem? Perceba que agora aqui, nesse elemento notável chamado altura para um triângulo, eu não tenho que dividir nada ao meio. Tá? De forma geral, eu não divido nada ao meio. Pode acontecer de uma altura dividir um segmento ao meio, ou a altura dividir o ângulo do vértice que ele partiu também ao meio, que seria a bissetriz. Tá? Dividir o segmento ao meio é mediana. E dividir o ângulo ao meio, bissetriz. Pode acontecer ele ter uma altura que divida um segmento ao meio?
ou uma altura que divida ângulo ao meio, pode acontecer? Pode sim acontecer, tá? Inclusive, é interessante dizer isso, no triângulo isósceles, por exemplo, a altura relativa a um dos lados, ela é também bissetriz no ângulo de onde partiu, tá? Então divide o ângulo ao meio, ok? Também no triângulo isósceles, a altura que é relativa ao lado que não é congruente ao outro, aquele terceiro lado que é diferente, dois iguais e um diferente, a altura relativa àquele lado que é o diferente dos demais, ela também será mediana. Isto é, vai dividir o segmento que toca, saindo do vértice, em duas partes iguais, tá? Isso veremos como um probleminha mais para frente, mas já adianto para vocês. Então, é possível que a altura, que é um segmento de reta, que sai de um vértice e atinge o lado oposto, formando sempre ângulo reto. Para ser altura, tem que formar ângulo reto quando atingir o lado oposto àquele vértice de onde partiu o segmento, tá? É possível, repito, que a altura também acabe sendo mediana ou bissetriz? Sim, dependendo do triângulo, ok? E por último, gente, mediatriz. Nesta nossa pequena videoaula, tratando de alguns elementos aí que podem ser esboçados em um triângulo. E, gente, de extrema importância, tá? Em muitos problemas, se ele falar, considere a altura do triângulo tal relativa ao lado tal, você tem que saber o que é altura. Considere a mediana. Opa! Se a mediana dividir um lado em duas partes iguais, com a mesma medida, eu já consigo ter noção de quanto medirá cada uma das porções se eu souber a porção toda. Falou em bissetriz? Opa, que maravilha! Eu sei que eu vou ter ângulo aí repartido em dois tamanhos iguais, tá? Em dois ângulos menores de mesma medida. Então, são conceitos de extrema importância para a interpretação de problemas e também para a resolução, tá bem? E agora, mediatriz. Gente, não confunda a mediatriz com mediana, tá? Como vocês viram em cima, a mediana divide um segmento de reta no triângulo, um lado do triângulo, em duas partes iguais. Beleza, ótimo. Mas na mediana, que a gente viu antes, na mediana, nós temos um segmento que sai de um dos vértices do triângulo, tá bem? Já aqui na mediatriz, isto não é igual, não é um segmento que vai sair de um dos vértices. Observe aqui o conceito, a mediatriz de um triângulo é a mediatriz de um de seus lados, tá? Tem que lembrar que mediatriz é um conceito independente, inclusive, de termos um triângulo ou não, tá? Mediatriz é todo segmento que divida um lado ao meio, formando ângulo reto ao atingir esse lado. Olha aqui a formação quadradinho com ponto no meio. Lembre que essa simbologia aqui, como vocês já viram em aula anterior, essa simbologia significa 90 graus, ok? Ou π sobre 2 em radiano. Comentei isso recentemente em outra aula com vocês, tá? Então, se eu tomar uma reta qualquer, reta R, reta S, reta U, reta V, aqui o autor chamou de reta T. Tomei uma reta T e tracei de modo que ela seja perpendicular ao lado aqui, por exemplo, BC. Lembre que perpendicular, quando eu falo que uma reta é perpendicular a um lado, é dizer que essa reta toca esse lado formando o ângulo reto. Retas perpendiculares se tocam formando o ângulo reto, 90 graus, ok? Lembra do plano cartesiano, né? Eixo Y vertical, eixo X horizontal, são perpendiculares entre si, tá? Então, na hora que eu traço uma reta T perpendicular ao lado BM nesse triângulo, e é uma reta que divide o lado BC em dois tamanhos de mesma medida, então tem uma mediatriz. Tá? Veja que essa reta T não é um segmento de reta que partiu do vértice A, tá? Para ser mediatriz, tem que ser uma reta que dividiu o segmento ao meio e também formando o ângulo de 90 graus. Ok? Então, quando uma altura, que a gente viu anteriormente, quando uma altura partir de um vértice, e portanto é a altura, saiu de um vértice, atingiu o lado oposto, formou um ângulo reto. Quando uma altura também dividir um segmento de reta ao meio, essa altura também é mediatriz. Tá bem? Aí juntando o conceito anterior com o atual. E como comentei anteriormente, tem triângulos em que a altura também divide o segmento ao qual formei ângulo reto em duas partes iguais. Aí eu teria também mediatriz. Certo? Então guarda aí o conceito de mediatriz e fechamos esta pequena aula. Um abraço!